Fala pessoal, beleza? Fazer uma análise aqui do ouro e do euro USD rapidinho, né? Começando pelo ouro. O ouro nesses últimos dias ele está bem lateralizado, com dificuldade de romper esse nível aqui em cima e com dificuldade de romper esse nível aqui embaixo. O mercado já retestou algumas vezes aquela região lá em cima e já retestou algumas vezes essa região aqui embaixo. Hoje está retestando novamente. Esse é o principal ponto que eu quero mostrar aqui na análise do ouro. Só olhando num gráfico aqui de um prazo um pouco mais longo, deixa eu mudar minha câmera para cá. No começo do ano, com aquela explosão das tensões entre Estados Unidos e o Irã, o ouro foi buscar o nível de 1.600, rompeu, mas quando o Trump deu aquela declaração de que não iria retalhar o ataque do Irã, né, o ouro caiu forte. Desde então, vem se recuperando. Subiu, caiu, e aí desde esse fundo, vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Certo? Até nesse nível aqui, que é o nível que a gente viu que está com dificuldade de romper. O que foi essa subida? Essa subida aqui, ó, foi a entrada do coronavírus aí no radar do mercado. Né? Na verdade, um pouquinho antes aqui, né? E conforme foram aumentando os números de casos, os números de mortes, as medidas que os países começaram a tomar para tentar conter o vírus, então o sentimento do mercado foi piorando cada vez mais e o ouro foi ganhando força, mas variando bastante entre as subidas e descidas, né, a volatilidade aumentou muito. Por que, mesmo num cenário de risco que nem esse, o ouro está caindo? Ontem, domingo, né, que já era segunda-feira na China, o Banco Central da China, o PBOC, anunciou medidas de estímulo, né, injetando liquidez no mercado, proibiu uma série de coisas lá, como, por exemplo, vendas a descoberto no mercado de ações, para impedir que o preço caia. Então, é manipulação pura. Mas isso daí é bem visto pelos mercados. O mercado acionário, né, 100% bull market. Então, qualquer coisa que venha a aliviar as tensões e melhorar o sentimento do mercado é visto como notícia boa e os índices de ações acabam subindo e, consequentemente, os índices de risco, né? Quais são eles? Ouro, IEM, CHF, IELDS, né, os rendimentos dos montes, esses ativos caem quando a predisposição ao risco, né, quando o mercado está com um sentimento bom com relação ao risco. Então, desde quando o coronavírus entrou aí no radar, está bem imprevisível as movimentações do mercado. Tá? Então, o que a gente tem que focar? Quais que são os pontos de maior interesse onde o mercado está trabalhando para a gente tentar pegar uma inversão, né? Um ponto de inflexão aí do preço. Então, esses dois níveis que eu tracei, voltando agora para esse gráfico aqui, esses dois níveis que o mercado está com dificuldade de romper, deixa eu fazer um retângulo vermelho aqui para indicar uma resistência, né? Interesse vendedor, e aqui embaixo, interesse comprador, são os pontos que a gente vai prestar atenção. Tá? Pontos intermediários aqui, ó, a gente vai ignorar completamente, porque a volatilidade, alguma manchete que sai, pode mudar completamente o andar dos preços aí. Então a gente vai focar nesses dois níveis. Começando com esse nível aqui, ó, o POC. Essa linha é o ponto de controle de um dia mais lá para trás. Ele está bem abaixo de um fundo aqui, ó, que o mercado ainda não visitou hoje, e ele está dentro de 1% da variação do VWAP semanal aqui, ó. Se a gente pegar o fechamento do VWAP semanal de ontem e deslocar o preço em 1% negativo, vai dar exatamente aqui, ó, no 1567,1. Então tem uma região muito forte
entre esse fundo e essa linha que a gente vai prestar atenção. Caso o mercado venha até aqui e seja acionado muito stop, né, posicionado aqui, o mercado pode dar uma corrida e buscar esse nível aqui embaixo. E aí também tem stop aqui desse fundo e também tem stop aqui desse fundo. Então, provavelmente pode parar aqui. Então, primeiro ponto de observação, abaixo desse fundo, certo? E segundo ponto aqui. Tá? Eu vou tentar comprar aqui se eu ver que realmente entrou comprador ali na jogada, né? Para isso eu uso as ferramentas de fluxo. E caso os vendedores continuem fortes aqui, né, tentando derrubar o preço entre stop desse pessoal e venha buscar esse fundo, aí aqui sim eu vou comprar por longo prazo. Tá? Um stop bem longo, tentando buscar essa máxima aqui, talvez essa semana ou na próxima. Ok? E no meio desse movimento todo aí surgem algumas oportunidades de scalping também. Okay? Então, isso é o que eu vou fazer para o ouro. Se o ouro voltar a subir, a partir desse fundo, né, pode muito bem fazer isso e voltar a subir. Um ponto que a gente vai prestar atenção é o POC de ontem e o ajuste, que estão no mesmo preço. São essa linha amarela aqui, ó, o ajuste do dia de ontem. Tá? Se o mercado voltar até aqui, a gente vai procurar entrada de vendedores nessa região para tentar uma venda até nessa região aqui de baixo, do 1% de variação, ok? Só temos que tomar cuidado com uma coisa. Se o ouro começar a subir forte, com certeza é porque mudou alguma coisa no cenário de risco aí, saiu alguma notícia, talvez tenha piorado os casos aí do coronavírus ou outro motivo aí que ainda não está na jogada, ok? Então tem que prestar atenção qual que é esse motivo, né? Porque dependendo se for muito sério, isso aqui pode ir buscar lá em cima, tá? Aí sim, lá em cima é um ponto chave para a gente tomar decisão. E né, o preço chegou aqui, opa, o preço chegou aqui, pô, vamos analisar de novo o que está acontecendo, por que subiu tanto, né? E aí sim a gente toma a decisão. Mas são os pontos mais importantes aí para essa semana e né, para a próxima também, porque para continuar caindo aqui, esse sentimento de essas boas notícias tem que continuarem saindo, né? E para romper isso daqui tem que piorar muito o sentimento de risco. Tá? Então, foque nessas duas regiões aí. No euro, o USD, vamos olhar aqui um gráfico, uma perspectiva maior, né? E um gráfico aqui de intraday. O euro caiu muito conforme essa piora aí, né, do coronavírus, por causa da força do dólar, né? A curva de juros americana se inverteu novamente, que não acontecia desde o ano passado, e os yields foram caindo cada vez mais. Os yields são os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano. Então, quanto mais os investidores compram os bonds, né, mais o preço do bond aumenta e mais o yield diminui. Né? Então, quanto mais gente comprando, menor o rendimento e maior o preço do bond. Então, isso empurrou o dólar e deslocou o euro lá para baixo. Na semana passada, o euro retomou, depois de cair por vários dias, e teve uma retração forte aí, né? Quando acontece uma retração dessa forma, pode significar uma inversão aí no médio prazo, como por exemplo aqui, né? Tem a correção, mas depois continua. Tá? Então é uma entrada, uma patada aí de força compradora bem forte. Agora, nesse rompimento aqui, formou-se um cenário bem interessante que já foi visitado e trabalhado ontem. Nessa subida aqui de sexta-feira, o mercado rompeu esse nível. Vamos pegar esse POC aqui de trás, ó, e projetar ele lá na frente. O mercado rompeu esse nível, né?
deixou aqui um nó de volume. Quando acontece esse tipo de rompimento aqui, o profile fica bem vazio, né? O que significa? Que entrou tanta força ali que rompeu, foi embora e não teve nem defesa, nesse caso aqui, por parte dos vendedores. Então foi embora. Ontem, na abertura, né, da semana, segunda-feira, o mercado veio visitar essa região com divergência. Deixa eu apagar esse. O mercado fazendo um fundo mais baixo com o delta divergente. Então tinha vários motivos aqui para esse movimento de baixa não continuar. Primeiro que teve uma reversão forte, né? Segundo, deixou um nó de liquidez aqui no rompimento, que também era o POC desse dia e desse dia aqui atrás. Tá? Então, uma região forte de força compradora, o mercado não conseguiu romper. Chegou aqui e rejeitou rapidamente. Hoje o mercado abriu em queda, mas não tão acentuada igual ontem, né? Bem mais tranquilo, voltando à volatilidade normal, e pode vir visitar essa região aqui novamente. E é aqui que eu vou prestar atenção para comprar. O mercado já está começando um movimento de retração, vamos ver se vai fazer uma nova mínima aqui, buscar essa região para ficar num preço melhor para comprar. E aonde que está interessante para buscar a venda? Na máxima do dia junto com o ajuste aqui, ó. O POC de ontem está aqui. O ajuste de ontem é essa linha amarela, né? E a gente tem uma região aqui bem interessante que foi rejeitada aqui na semana passada e pode vir a ser respeitada novamente. Tá? Então é buscar fluxo vendedor aqui e buscar fluxo comprador aqui. Tá? Não tem muito segredo. Máxima do dia, venda. Mínima do dia, compra. Por causa desses níveis que a gente conversou. Entrando um pouquinho mais de força, um movimento ou alguma notícia que faça esses níveis aqui ser rompidos, aí tem que parar para entender o porquê que rompeu e ver se a gente vai entrar junto ou esperar uma nova região para entrar contra. Se subir, a gente tem um nível bem interessante aqui, ó, de bastante volume, tá? Da sexta-feira, acumulou bastante volume aqui. Então, aqui pode dar uma nova oportunidade de venda. E caso rompa esse nível aqui embaixo, o mercado cai e rompa esse nível aqui embaixo, a gente tem uma série de volume acumulado um pouco abaixo dessa região aqui, ó. Inclusive, o POC semanal está aqui. Ok? Então, níveis para o EURUSD. Compra. Né? Compra 1, compra 2. Venda 1, venda 2. Beleza? Vamos só dar uma olhada aqui no gráfico de longo prazo aqui do euro, de novo, né? Só para a gente dar uma olhada nas regiões. Ó, o mercado respeitou essa região aqui embaixo, reverteu, rompeu essa região aqui que também é importante, ó, com aquela entrada de fluxo forte na sexta-feira, e voltou nessa região aqui em cima. E aqui retraiu. Então esse movimento pode ser um movimento de correção antes de voltar a subir. Agora, vamos ficar ligados aí com relação à força do dólar, né? Se o dólar começar a se mostrar bem forte com relação às outras moedas, então o euro não vai ter como segurar e isso aqui pode, esse preço pode voltar a cair e visitar essa região. Vamos dar uma olhada como que está o dólar hoje. Ó, dólar australiano subindo 0,46%. Libra subindo 0,18%, dólar canadense subindo 0,05%, o restante caindo. Dólar da Nova Zelândia, euro 0,12%, franco suíço 0,20, 25%, ien 0,40%, ouro 0,70%. Então os ativos de risco aqui estão caindo, né? O dólar australiano subiu bastante por causa da decisão de política monetária de ontem, que foi... O mercado esperava um relatório bem dovish, que não veio.
Então está subindo forte. E as outras moedas aí estão neutras com relação ao dólar. Então o dólar não está forte, né? Está neutro. Então eu acredito que não vá romper essa região, a menos que aconteça alguma coisa que ainda não saiu até agora, com relação a notícias. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem as oportunidades, né? E tenham lucro aí nas operações. Um grande abraço a todos.